E aí, de que lado você está? O Brasil virou uma espécie de ringue virtual. De um lado os esquerdistas, petralhas, esquerdopatas. De outro os conservadores, bolsonazi, fascistas, taxistas, motociclistas. Uma briga que tomou proporções gigantescas. Saiu das redes sociais e foi para as ruas. Fora Dilma, fora Temer, fora PT, ele não, ele sim. Independente de lado, todos nós sabemos que a corrupção no Brasil é ambidestra. Sacou? Ambidestra, direita, esquerda. Porra, tu talento pra caralho, ô fela da puta. Pois é, mas por outro lado, nós sabemos que a esquerda abusou de roubar no nosso país. E antes que você diga, só a esquerda? No Brasil, política e bandidagem infelizmente estão ligados. São quase que a mesma coisa. Todos os governos após o regime militar, se não eram de esquerda, eram oposição ao governo militar de direita. Ou seja, também não eram de direita. E estavam mais alinhados com a ideologia esquerdista que com a direita. Mas você está dizendo que Sarney, Collor e Itamar eram de esquerda? Caralho, eu até admito que esses casos devem ser tratados de forma separada. O PMDB, que atualmente mudou o nome para MDB, na tentativa de ludibriar o povo brasileiro, não é de direita e nem de esquerda. Eles são oportunistas, a pior espécie de políticos que pode existir no país. Estão do lado do poder. Durante esses 30 anos após o regime militar, eles estiveram ou na frente ou por trás do governo, mas sempre fizeram parte da cúpula. Nunca elegeram um presidente da República através do voto direto, mas já tiveram 3 vice-presidentes que se tornaram presidentes após o falecimento ou impeachment dos presidentes eleitos. Além disso, eles conseguem eleger o maior número de prefeitos e vereadores, além de ter maior representação no Congresso Nacional. Ou seja, sempre mandaram no país, mesmo não estando à frente dos holofotes. Enquanto o brasileiro está brigando por direita ou esquerda, o PMDB está enriquecendo às custas dessa briguinha. Mas e FHC? Era de direita. Direita é o caralho, fela da puta. Se ele era de direita, por que ele fugiu do Brasil no regime militar? Tava com medo de quê? Na verdade, FHC foi o grande responsável pela ascensão da esquerda no Brasil e na América Latina. Ele foi um dos fundadores do Foro de São Paulo. FHC é tão de esquerda que em 2017 ele foi um dos criadores do Manifesto de Convergências pela Democracia e Direitos Humanos, um evento onde o PSDB se articulou com PSOL, PT, PSB, Rede, PV, PPS e PDT. Para combater o crescimento conservador da população brasileira e tentar frear a candidatura de Jair Bolsonaro. Ué, ele não era de direita? E para que não reste dúvida que o evento não foi promovido por uma minoria do PSDB, a elite dos tucanos estava toda presente. Dentre os figurões estavam Alberto Goldman, que na época era presidente do partido, o então presidente do Instituto Teotônio Vilela, o ex-senador José Serra, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Grande amigo de Lula, FHC também criou uma espécie de dança das cadeiras na presidência. Com essa estratégia de fingir oposição a Lula, os dois conseguiram enganar o povo brasileiro durante décadas. Um beneficiou o outro durante seus governos. Aí o resto da história você já conhece. Veio a Dilma, o impeachment, Temer, vice da Dilma e do PMDB, olha eles aí de novo. Por muito pouco, eles não conseguiram perpetuar esse esqueminha criminoso no Brasil. Por muito pouco mesmo. O povo brasileiro já estava cansado de ser enganado por esses vermes. Foi aí que nasceu Bolsonaro, fruto da revolta do povo. Um político de 27 anos de Congresso como deputado, há muito tempo já com seu discurso contra o sistema. Por isso, não era visto com bons olhos por seus colegas parlamentares. Mas Bolsonaro ficou 27 anos no Congresso e não aprovou nenhuma lei que beneficiasse o povo. Cacete, deixa de ser retardado. Você já entrou no site da Câmara dos Deputados? Não, né? Então para de falar merda. Bolsonaro criou mais de 600 projetos de lei durante seus 27 anos de congressista. Um deputado cria as PLs, mas não é ele que as aprova. Ele depende do parlamento para que essas PLs sejam votadas. E no caso dele, elas nem eram colocadas em pauta para votação. Ou seja, ele já sofria boicote dentro do Congresso.
Ah, mas a maioria das PLs que ele criou é de segurança pública. Puta que pariu! Quem elegeu Bolsonaro deputado foram militares, policiais, enfim. Cada deputado tende a legislar para o público que o elegeu. E as PLs beneficiam sim o povo. Você acha que Jean Willis vai fazer lei para beneficiar quem? Quem elegeu Jean Willis? Lógico que ele vai legislar para o público LGBT, apesar que nem o público LGBT votou nele. Pois é, Bolsonaro era o único candidato que representava a quebra da hegemonia da esquerda. O povo estava cansado de discursos bonitinhos, especialistas caçadores de marajás, bandidos com capas de intelectuais, metalúrgicos sindicalistas que nunca trabalharam na vida e até uma anta vestida de presidenta que deixou de legado um vampiro, que sugou ainda mais o sangue do povo brasileiro. Você estava satisfeito com essa merda toda? Isso acabou. Depois de anos governados pela esquerda, enfim vamos respirar novos ares. Por isso, a maioria no Brasil decidiu dar uma chance ao que representa uma mudança. Se ele vai mudar o discurso, assim como fez o Lula, é outra história. Só o tempo dirá. Só nos resta acreditar e torcer por um Brasil novo. Eu acredito. E você?